Wellington Barros tem informação. Fala, Barros. Pitoli, traga uma informação que nós acabamos de publicar, inclusive, no nosso Instagram, que é no @auriverdebrasil. Aliás, chegamos a 257.668 seguidores. Se você ainda não conhece lá o nosso perfil, siga no Instagram, @auriverdebrasil. Tem muita informação para você também no Instagram. A informação diz o seguinte: o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, divulgou no Instagram que os lucros e dividendos da sua empresa, o Instituto ITER, que realiza cursos na área jurídica, serão destinados ao dízimo na igreja, obras sociais e ações na área de educação. Ele anunciou a decisão no último dia 8, durante um culto de domingo na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Mendonça, que também é pastor na igreja, pregava sobre Abraão, que fazia tendas e altares em lugares onde ele passava. E aí ele disse o seguinte: ao mesmo tempo em que a palavra e construía uma tenda, ele construía um altar de adoração a Deus. Quer dizer que Abraão pregava lá, trazia as informações, a sua palavra sobre Deus, e também construía um altar de adoração. E aí, em alusão a esse texto, ele diz que a construção do instituto ligado a ele, a sua família, os lucros desse instituto seriam e serão doados à igreja em formato de dízimo e também para projetos sociais. Nós temos um trecho do vídeo em que o ministro André Mendonça dá essa declaração. Vamos conferir. Durante a peregrinação, Abraão construía tendas, mas também construía altares. Abraão, ao mesmo tempo em que parava e construía uma tenda, ele construía um altar de adoração a Deus. Eu, com a minha esposa e sob as bênçãos dos meus filhos, decidimos que a nossa parte do Instituto ITER será a consagração de um altar a Deus. Tudo o que vier possivelmente a dar de lucro e resultado, eu vou separar 10% por dízimo e os 90% restante será investido em obras sociais e em educação. Vamos lá, deixa eu conversar antes do Burgo aqui. Vinícius Costa acompanhando a gente direto de Quebec, Canadá, conosco. Obrigado, Vinícius. Também o Marcos Medeiros, direto da Holanda, acompanhando a gente. E a Maria Muniz, aliás, perdão, Maria, que esse YouTube juntou tudo aqui, ó. Maria Musingler, é isso? Direto de Curitiba, acompanhando a gente. A Maria Musingler, também o querido Marcos Medeiros e o Vinícius Costa acompanhando o trabalho da Auriverde. Muitíssimo obrigado. Vamos a 30 mil likes, hein? Dá essa moral pra gente. Olha, parabéns à decisão do ministro André Mendonça. Eu confesso, você é chato, hein, Pitoli? Mas sou muito chato. Mas eu sou muito chato. Que eu adoraria que essa decisão fosse ou tivesse sido tomada antecipadamente a divulgação dos 4.800.000 que o Instituto colocou na conta com palestras oferecidas a tribunais de conta, governos estaduais e municipais. Eu adoraria. Por exemplo, eu adoraria saber que um servidor público que ganha o teto do salário de um servidor público, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, oferecesse gratuitamente, gentilmente, trocado ali pelos custos do deslocamento, enfim, palestras para melhorar a condição de tribunais de conta, governos estaduais e governos municipais. Agora, a água batendo na bunda, porque não está legal para ninguém no Supremo Tribunal Federal, porque o André Mendonça defende o Dias Toffoli. O André Mendonça defende o Dias Toffoli. Com a água batendo no bumbum. A gente sabendo que o Instituto do cara faturou 4.800.000, o que coloca para mim em pé de igualdade com o Instituto Lex, de Alexandre de Moraes. E depois que a água bate no bumbum, opinião pública, não tá legal, não, agora vai virar dízimo, não, agora vai virar obra social. Olha, repito, mesmo tardiamente, que bom, parabéns. Agora, ministro,
para quem tem que andar na reta, como poucos no Brasil, né, do ponto de vista da lisura, da retidão, da circunspecção, que é, ó, o silêncio, não ficar dando entrevista por aí. Desculpa ser chato. Demorou. A gente primeiro precisou descobrir que tem um instituto, que o senhor dá palestras cobrando de tribunais de conta, governos estaduais e governos municipais, para depois, então, descobrir que são 4 milhões e 800 mil reais em pouco mais de um ano, e agora transformando em obra social e dízimo. Desculpa, Bogo. Não quero jogar areia na farofa de ninguém. Mas não é uma situação... Ai, que legal. Desculpa, Bogo. Boa tarde, seja bem-vindo, irmão. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a todos. Que notícia excelente. Gostei muito. Pelo que eu levantei, essa fala do ministro André Mendonça foi no culto da Igreja Presbiteriana ontem, dia 17, em São Paulo. Mas, Pitolio, primeiro ponto, deu resultado a cobrança no ministro. Isso é fato. E não foi a nossa cobrança, provavelmente, dos próximos ali da igreja. Com certeza a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, São Paulo, uma igreja muito séria, os pastores, e eu tinha essa esperança que iria pesar na consciência do ministro André Mendonça. E aí faz toda a diferença. Por quê? O que você disse está certo, deveria ter feito antes, porque os lucros com as palestras no Instituto ITER tiveram início em 2024. Né? O Instituto foi fundado em novembro de 2023 e entre maio de 2024 e outubro de 2025 que ele recebeu esse valor por essas palestras. Né? Então, quer dizer, 2024 até outubro de 2025. Nós estamos aqui em fevereiro de 2026 e agora que ele anuncia que irá doar, bom, menos ruim, tá? Pelo jeito, pesou na consciência do ministro. O ministro, ele tem... É aquela questão, a pessoa que tem a consciência da palavra de Deus é mais pesada a cobrança para ela, porque ela sabe o que está escrito na Bíblia. Eu tenho certeza que pesou na consciência do ministro. Se ele deveria ter doado antes ou se ele vai doar agora, é importante? É. Mas fato é que ele doando esse dinheiro agora, Pitoli, se for a única coisa que o segurava, você concorda comigo que ele não teria mais um rabo preso? Se é isso, se é exatamente a questão das palestras, com a doação, ele não se iguala mais aos demais ministros com um contrato de 129 milhões da esposa do Alexandre de Moraes, o que então, por que eu estou dizendo isso? O deixaria livre então para agir de acordo com a justiça. A questão é essa. Não, mas o Bogo, então ele se antecipa naquela fala gravada defendendo o Toffoli? Eu não estou dizendo que ele é santo. Estou dizendo que com essa atitude agora, se era isso que o travava para cumprir a lei e ir para cima desse pessoal, ele achou a saída. Então daqui para frente, ministro, pode ir para cima. Agora pode fazer cumprir a lei. Por quê? Porque o ministro André Mendonça, ele tem a questão do INSS e agora ele tem a ação do Banco Master nas mãos. Ele é o relator. Ele decide praticamente o futuro do país. Então, mas se o Toffoli, ele acha que o Toffoli é um santo? O Toffoli tem fé pública, está acima de qualquer suspeita. É o mesmo André Mendonça, cara. Sim, por isso que eu estou dizendo. Talvez era isso que o travava e agora ele dizendo que vai destinar... Olha, uma situação é fato. Que a igreja cobrou o ministro, não tenha dúvida. Para ele dizer isso aqui, é o que você disse. Por que ele não disse isso aqui semana passada, mês passado, ano passado? Por que não foi feita essa declaração que tinha o Instituto? Mas não queria expor a realidade financeira. Enfim, então por que foi dizer agora? Ele usando o altar no dia 17 para dizer que iria destinar o dinheiro das palestras do Instituto para a instituição de caridade, para a obra da fé, eu não tenho dúvida. Alguma coisa aconteceu. A pressão veio e veio grande. Porque, veja, Alexandre de Moraes, por exemplo, Gilmar Mendes, não estão nem aí. Aparece lá 129 milhões de reais na conta da Vivi Barsi, ele vai para cima da Receita Federal da imprensa. O Tagliaferro vai lá e conta o que acontecia lá, os bastidores, né? Aquela absurda, aquela barbaridade, aqueles crimes que ocorriam entre os assessores, né? Quebra do princípio da impessoalidade, alvo na testa de algumas pessoas. Eles foram para cima de quem? De quem errou? Não, do Tagliaferro. Então alguns ministros ali dentro, acabou, não tem mais pudor nenhum, acabou. Ele já dane-se o mundo, é igual o Lula nessa questão da escola de samba, dane-se o mundo. Agora, me conforta
saber que ainda tem um ministro perfeito, é santo, não é. Mas se eu perder a esperança todos os ministros ali, a gente sabe que o Congresso, a maioria é de corruptos, de ladrões. O presidente do Congresso Nacional tá nem aí. Totalmente vinculado. O executivo, o presidente da República, a gente não precisa nem falar, um descondenado que olha tudo que ele já fez pelo país. O judiciário está desse jeito. O Congresso, eu preciso me apegar em alguma coisa. Então eu vejo com bons olhos essa questão do André Mendonça. Não é santo, entendo que errou, não deveria ter entrado nessa situação das palestras, mas se ele consegue consertar e daqui para frente ir para cima desse sistema, é o que nós precisamos. Bogo, eu penso da seguinte forma, entendo a tua esperança, não é a minha, não é a minha. Por quê? Se lá atrás, diante de toda a pressão, pouco falou André Mendonça e a culpa pode recair sobre as palestras, errou de novo. Errou de novo. Porque a gente tá vendo um ministro calado diante de absurdos contra aquele que o colocou lá sem fazer política. Se fizesse só justiça, Bolsonaro não estaria nessa situação. Não que ele teria força, mas se houvesse um contraponto dentro de um Supremo, onde teoricamente os 11 são iguais, a gente teria um outro nível de discussão. Então, mas eu fico pensando assim, como é que ele deveria se igualar, por exemplo, a quem está cometendo crime? Qual que seria uma atitude dele, por exemplo? Eu disse lá atrás, aquela decisão do mandado de segurança do Chiquini, ele deveria ter tido coragem de ter dado a decisão. Então. Ali sim. E tanto é que eu critiquei barbaridade aqui. E quantas outras? Agora, vamos exigir do ministro André Mendonça que ele vá para a imprensa também e faça igual o Gilmar Mendes, combatendo... Não, ele tem um plenário para se posicionar, boa. Lá tem saído algumas brigas... Com o Alexandre de Moraes, pelo menos. O Alexandre de Moraes chegou a chamar de covardia a atitude do André Mendonça. E nesse ponto, ele foi lá e ficou quieto. Mas começou, né? Agora, Pittoni... É o cara que começa a jogar no campo, ele só vai até ali o meio campo, depois ele volta. Pittoni, eu não consigo. É complicado. Dentro de um plenário desse aí, tem 10 hoje, né? Não tem 11, tem 10. Tem 9 contra o cara. 8, pelo menos. 8. A direita hoje, o que nós temos na direita hoje? Tem articulação? Se tivesse articulação da direita, se tivesse estratégia, pragmatismo, ninguém teria entrado com ação contra essa questão do carnaval do Lula. O Alexandre Garcia disse hoje. E aquela questão atribuída a Napoleão Bonaparte, atribuída, né? Não tem prova que ele disse, mas enfim, quando o seu inimigo está errando, deixa ele errar. O que fizeram? Um monte de gente entrando com a ação, o Lula foi lá, segurou, a Janja não desfilou. Deixa desfilar, poxa! Deixa cometer o ilícito! Depois vai lá e cobra a cassação. Agora eles têm um motivo para falar, não, mas nós não desfilamos. Não tem articulação. O que existe na direita hoje, eu conheço esse meio, eu vivo esse meio também. E na condição de político, com mandato de vereador. Nós temos hoje na direita vários exércitos de um homem só. Não existe articulação. E o sistema vendo isso, enxergando isso, prendeu o presidente. Que era o único que articulava ainda. Prenderam o presidente. Hoje, o que tem de articulação da direita? Não tem nada. É cada um por si. Fala para mim uma articulação de alguém que chega, ó, a linha, conversa ali com aquele pessoal. A esquerda, por exemplo. A esquerda pega sindicatos, conversa com professores, conversa com redação. Eles têm uma estratégia pro mal. Mas tem. E a direita, qual que é a estratégia? Bogo, não, eu não acho que não estou sendo claro. Vários membros de igrejas, não estou falando só da católica, foram perseguidos e mortos, Bogo. No passado, isso aí você diz, na história. Na história. Sim. Mas por quê? Porque ele precisava defender o correto. Aí, para eu não defender o correto, eu me calo? Para eu não defender o correto, eu vou ficar quietinho? Olha o que a gente faz aqui todo dia, bicho. A gente está todo dia exposto. Em nenhum momento a gente falou meia verdade aqui. Sim, mas numa igreja entrar no culto, por exemplo, entrar na questão partidária... Não, estou falando do culto, estou falando do plenário do Supremo. Ah, sim. Ali não tem a dúvida. Se o cara quer roer a corda, vai para casa dele. Ali não tem a dúvida. Eu não estou falando da igreja, pô. Eu não me entro em questão. Não, sim. O cara está dentro do Supremo. Não, as cadeiras são iguais. Da igreja que ele falou no culto ontem isso, né? Não, eu sei, mas é uma decisão que ele tomou. Ele levou a questão política para o culto. Não, mas espera um pouquinho. Ele vai no pastor dele. Que eu também achei errado, hein? Ele perguntou para o pastor dele se podia abrir instituto.
Ele perguntou se 4 milhões e 800 mil na conta dele estava tudo certo. Eu entendo o seguinte, Borgão, todo mundo quer ganhar, faz parte. Agora, o cara é um servidor público. Ele cobrou para dar palestra para servidor público. Tá tudo bem? 4 milhões de tribunais de conta, governos estaduais e governos municipais. Prefeituras contrataram o Instituto. Sim. Pô, 4 milhões e 800 mil em um ano, cara. Faz a média de quanto custou uma palestra do cara. Sabe? Então, eu penso o seguinte, não estou falando que tem que fazer de graça ou tem que ter prejuízo, não é isso. Mas, desculpa, suja a água. A água está suja. Sim. Bicho. A água está suja. Sabe, um cara no plenário do Supremo Tribunal Federal, se ele chegar ali, for um homem de Deus, um cara que prega, e ter medo de ser o quê? Perseguido? Fica aí em casa. Põe o Pacheco, põe qualquer bosta no lugar. Agora, eu preciso de um homem que ocupe a sua função. Eu não sou ministro do Supremo. Eu entendo a questão. E nem presbítero. A questão eu é sou um seguinte, locutor de rádio. A questão é a seguinte, nós vamos... então, ele errou. Eu já falei várias vezes aqui, errou. Não deveria ter partido para esse lado de palestra. Esse negócio de palestra é lavagem de dinheiro, é maracutaia. Essa é a realidade. Não deveria ter ido para esse lado. A questão é a seguinte, o que nós temos no Supremo hoje? Fora ele. Nem ele nós temos. Então acabou. Então nós temos que ir embora. Acabou, Bogo, acabou. É o reset da República. Acabou, Bogo, acabou. O cara defende o Toffoli, escreveu o livro do Toffoli. E a esperança nós vamos colocar em outubro. Nós sabemos que boa parte da população não faz ideia do que está acontecendo. Sim, mas faz parte. Uma pessoa, por exemplo, quantas pessoas nós temos ao vivo, Barros? Até 13 mil pessoas. 13 mil pessoas. 13 mil pessoas. Aqui, 13 mil pessoas que... 12 mil. 12 mil que sabem quem vai votar. Sabe quem é, sabe pesquisar. Só que a cada 1.000 pessoas que tem aqui, tem 100 mil pessoas que não faz ideia do que está acontecendo, que vai votar naquele cara, por exemplo, que fala que é de direita e vota com a esquerda. Infelizmente é assim. Mas o Bogo, se Jesus Cristo virasse as costas ou renunciasse à sua missão diante do primeiro olhar torto de um fariseu... É exatamente isso que eu estou falando. A gente tem que ter esperança, tem que ter fé. Então, eu não posso concordar que acabou tudo. Mas eu sei, mas Bogo, não acabou tudo. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, nós precisamos olhar para um processo. Talvez não seja esse o processo, porque as famílias são destruídas. As famílias estão destruídas, cara. Olha o que a gente está vivendo no Brasil hoje. Esse processo nós temos que passar, o povo brasileiro tem que passar. Para aprender a dar valor à liberdade. E talvez não seja 26. Para que essa... Sabe? Aí sim, aí eu concordo. É um processo. Não, aí sim. Então, talvez a esperança, então, não seja para 2026. De mudança do país. A esperança está na minha luta, na sua, do Wellington, da senhora que nos ouve agora, a dona Maria, o seu José. A esperança está numa construção. Bogo, certa vez eu montei uma emissora de rádio e a gente arrebentou de audiência. Em 6 meses a gente era líder numa região importante aqui do centro do estado de São Paulo. E eu chamei a galera que trabalhava comigo e falei assim, Tumar, é o seguinte, que saiu pesquisa, em primeiro lugar acho que eram 6 ou 9 cidades, um negócio assim, lindo de ver. Só que eu falei assim, ó, tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui é um andaime. Nós crescemos de uma maneira que não tem base, não tem alicerce, não dá tempo de ter alicerce e base. Eu falei há pouco, nós estamos enaltecendo, endeusando lideranças das redes sociais que contribuem o quê para a vida do ser humano? E o Brasil está lá, dando 24 milhões de seguidores, 40 milhões de seguidores para cada coisa. Então, assim, é uma mudança, mas eu preciso fazer a minha parte. Veja, tem um cara que morreu na cruz, que ele achou que ele pudesse ter feito, ele fez o que ele podia, tanto é que o seu pai o entrega, e ele morre na cruz. 2000 anos depois a gente está falando dele, e tem gente que ainda não entendeu a palavra dele, porque se isso aqui fosse bom, chamava paraíso, não chamava terra. A gente tem que se lascar aqui. Isso aqui é para a gente melhorar, é para a gente evoluir, para lapidar. Dá valor, né? Eu sei, cara, eu concordo. Agora, o que eu estou vendo do André Mendonça, se você perguntar se tem esperança no André Mendonça, não. Não tem. Eu não vou nutrir uma esperança falsa. Não vou. E eu ainda tenho. Não tenho. Esperança, não. Ele vai ter que mudar muito para me convencer. Veja, esperança não é de ir para a imprensa, de brigar. Não. Esperança de cumprir a lei. Só isso. Olha o INSS está acontecendo. Agora, Banco Master. Vamos aguardar, sabe? Enquanto isso, desculpa, eu não consigo. Se ele provar para mim, para a sociedade, que ele é um homem escolhido dentre... Olha, são 10 hoje no Brasil. Tem 11 aí que não foi para Sabatina ainda, que é o Bessias. São 11 pessoas no Brasil podendo ocupar aquela cadeira. Em 205 milhões de pessoas, 11 cadeiras é porque tem valor aquele negócio. Ok. Eu não posso ser na igreja um, no Supremo outro...
Tá bom, e aí a hora que aparecer as imagens do celular do Vocaro, ele vai defender Toffoli com a mesma veemência? Ou ele vai ter que falar, puta, defendi o cara errado? Sim, mas Pitório, como é que você analisa essa fala dele, então, de doar 4 milhões e meio porque para a a água instituição de bateu na caridade? bunda, pô, só por isso. Tá, mas a água bateu na bunda do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes e tal, e ninguém fez isso. Tá, mas é porque muito provavelmente, eu acredito nisso. Você não acredita que ele falou, opa, ele ele não está no celular do Vocaro. Então ele vai ter mais facilidade de seguir adiante. Agora, ele tem um instituto igual ao Alexandre de Moraes. Exatamente, mas o ponto é esse, ele terá mais facilidade de seguir adiante. Esse é o ponto. Os outros não têm volta. Os outros estão no celular do Só que Vocaro. enquanto ele elogia o Toffoli, para mim ele é igual. Tem que mudar, mas o que eu digo é aí que entra a esperança. Ele ainda tem como mudar a rota. Os outros não têm. Sabe, Bogo, Imagina aquele que está lá na festinha em Trancoso. não tem Como é que esse aí muda a rota? Já foi. Esse já foi. Já foi. Por isso que eu acho que ele está fora. Entendeu? Do celular do Vocaro, ele passa longe. Tudo bem. Mas ele defende com unhas e dentes hoje um homem que está no celular do Vocaro. É aí que a gente vai ver nessa relatoria da CPMI. Aí sim, aí eu quero ver. E de coração. A gente espera dos homens. A análise que eu faço é o seguinte, se ele fosse chutar o balde, vamos supor que ele fosse lá proteger o Toffoli no papel, ali no papel, para que ele iria tomar essa atitude de abrir mão de 5 milhões de reais? Lá na igreja. Se ele fosse meter o pé ali na lama, ele não ia fazer isso. Eu vejo essa atitude dele, e olha, não estou falando por esperança só, por fé, não é por isso não. Estou sendo pragmático, técnico. Eu vejo essa mudança, essa linha dele deve ter tomado uma pressão muito grande, não sei o que aconteceu, mas eu vejo como um recuo. Não estou aqui falando, poxa, mas é santa, nada disso. Na realidade que nós temos hoje no Brasil, essa podridão que chegou ao Brasil, eu vejo uma linha dessa como um recuo. Se ele vai seguir, cumprir a lei, se ele vai enfrentar ou não, não sei. Mas diante de tanta notícia negativa, eu vejo como um fato positivo. Se ele fosse falar assim, ó, eu vou meter o pé na lama e vou proteger o Toffoli, vou blindar, que eu tô com o rabo preso, ele não iria tomar essa atitude. Se ele tomou essa atitude é porque eu ainda tenho esperança. Eu não tenho. Sonhador? Sei lá. Tem. Olha, ele tem muito para mostrar para mim, Boa. Muito. Do jeito que está hoje, vou entregar, tá bom. Falasse antes, ó, eu abri um instituto, vou ganhar uma grana e vou doar. Ó, eu vou ser eu mais... ganhei e agora vou doar porque a água bateu na minha Eu vou ser bunda. mais cirúrgico. Você acredita que ele possa vir a dar sinais ou a mostrar algo positivo para o Brasil? Desculpa, porque eu não entendi. Do André Mendonça, você acredita que das decisões dele, do Banco Master, do INSS, você acredita que possam vir decisões boas? Que pode ocorrer? Veja, existe essa possibilidade? Eu tenho uma diferença. Eu desejo que sim. E na mesma análise, em relação ao Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes? Não, porque estão até a tampa. Já pedi uma investigação sobre Gilmar Mendes e Itaiaiá. Exato. Só que todos esses que nós falamos aqui, todos são ministros do Supremo com causas importantíssimas. Só que de um, nós falamos, poxa, pode vir decisões boas. Dos outros a gente fala, não, desse aí não tem jeito. Esse aí não vem nada. Esses aí, do Alexandre de Moraes, por exemplo, o que vem? Tem algum recuo? Qual que é a chance do Alexandre de Moraes falar, poxa, é verdade, eu fiz besteira, eu vou recuar? Não tem chance. Acabou. Olha o que ele está fazendo agora com o Globo. Ele vai para cima desse povo. Aliás, eu mandei uns prints por Barros para a gente discutir já o momento que o Supremo Tribunal Federal vive. Acho que é importante. Momento maravilhoso. Para nós, até doação está acontecendo agora de dinheiro. Pois é. Até doação de dinheiro para obra social está acontecendo. Tá certo. É a visão da foca, entre todas as aspas, que muda e muda muita gente, né? Muda muita gente. Ô Barros, eu mandei para você uns prints, acho que mandei para o Edson também. Acho que era importante a gente ouvir o Bogo nessa análise sobre o que está acontecendo agora ali, né, no Supremo Tribunal Federal. Um alô para o Irineu. Irineu está em Lauro de Freitas, está na Bahia acompanhando a gente. Obrigado, Irineu. Aquele abraço para você. Tem mais aqui. Concordo com o seu comentário sobre André Mendonça. Tem, muita gente. Aí abrimos uma discussão aqui sobre André Mendonça e o que pensa, né? Borgo tem esperança, eu tenho desejo. Acho que até a gente pode se encontrar um dia, mas nesse momento, defendendo o Toffoli como defende, eu preciso continuar a desejar, mas esperança tá apanhando aqui, viu?